ao 10. A palavra do Senhor diz: ó Senhor, baixa um pouquinho, Patrick, por favor. Oi, pronto, melhorou. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabe tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Somente até aqui. Ó Senhor, tu és a mão que nos sustenta. Nós agradecemos a oportunidade de termos lugar onde nós podemos cultuá-lo. Nós pedimos, Pai, o teu favor sobre as nossas vidas. Abra nosso entendimento, ilumine o interior, para que possamos crer que as suas palavras são verdadeiras. Tu és um Deus soberano, que cria todas as coisas para a honra e glória do seu nome. Nós estamos aqui para reverenciá-lo, para glorificar teu santo nome. Use, Pai, cada um daquelas pessoas que irão prestar culto a Ti, de forma que isso se torne agradável. Não permita, Pai, que venhamos adorar segundo as nossas próprias vontades, mas segundo aquilo que está determinado nas suas sagradas escrituras. Nós te agradecemos a oportunidade de chegarmos até aqui. Rendemos graças, não apenas pelo que Tu nos faz, mas por quem Tu és. Te agradecemos por essa igreja, te agradecemos por este lugar, te agradecemos pelas famílias que aqui se reúnem. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de proclamar o Teu Evangelho. Que por intermédio do poder do Teu Santo Espírito ele possa convencer o ser humano de quem ele é, enxergando que é necessário se arrepender dos pecados e crer que o Teu Filho, Jesus Cristo, que foi sacrificado na cruz do Calvário, serviu como uma oferta pelos nossos pecados, o sacrifício expiatório do qual redimiu as nossas culpas, Pai. Te agradecemos por isso e rendemos glórias ao Teu nome. Nós oramos em nome de Teu Filho amado, nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós estamos diante deste Salmo de número 139, é um dos salmos mais belos. Eu gosto muito, mesmo porque fala de um Deus soberano do qual sabe a história do início ao fim, e é isso que nos faz nos curvarmos diante dele. Nós, por vezes, criamos deuses em nossa mente, imaginamos um Deus completamente aleatório porque é um Deus que não tem controle da história, e este Deus que é soberano, onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas que irão acontecer. Isso daí meio que buga a cabeça das pessoas. Fala assim, mas como que Deus sabe que tudo vai acontecer? Então eu sou um robô? Não, você não é um robô. Você é um ser que é completamente contaminado pelo pecado, suas escolhas são inteiramente inclinadas para o pecado, mas Deus, em sua soberania, age em nosso coração de maneira que nós possamos agir de maneira correta, de maneira completamente oposta à nossa natureza. Eu usei uma frase que não é minha também, eu não me recordo de quem é, que diz que o homem é livre para querer o que quiser, mas não é livre para querer o que quer. Parece ser complexo, mas essa é a realidade. Nós podemos querer tudo, mas nós não sabemos as razões de querer o que nós queremos. Nossas inclinações são completamente pecaminosas. Nós não conseguimos tirar o pecado do nosso coração. Somente Deus operando de maneira sobrenatural para que o pecado ele se cale diante de nós e assim possamos andar em liberdade. Nós não poderemos vencer o pecado sozinhos, nós clamamos a esse Senhor que é soberano, que cria todas as coisas, que sabe quem nós somos, que sabe tudo a nosso respeito.
ele pode efetuar essa mudança. E nós clamamos para que isso aconteça. Ele menciona dessa forma no primeiro verso: Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Então você está falando de um Deus pessoal, que te amou, mesmo diante de você ser o que você é. Quem te amaria você sendo o que você é? Se for pegar só meus pensamentos hoje, acho que nem minha mulher ia me amar mais. Nem minha mulher. Somente Deus para nos amar dessa maneira, esse amor incondicional. Nós somos seres completamente corrompidos e ainda assim Deus escolheu nos amar. Ele sabe aquilo que se passa no nosso coração, então nós podemos repousar, sabendo que Ele há de nos conceder aquilo que vai favorecê-lo, aquilo que vai glorificar teu santo nome, devemos descansar nisso. No verso 2 em diante, ele continua mencionando: sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. A questão é, onde você pode se esconder de Deus? Existe algum lugar que você pode se esconder de Deus? Por vezes nós podemos nos sentir ausentes de Deus, mas Deus nunca está ausente de nós. Pensa que o mundo inteiro pertence a Ele, não há um átomo do qual Ele não reverencie, não deva reverência a Ele como Senhor. Então Ele habita no cosmos, Ele habita em tudo, e ainda assim Ele não se diminui. Isso é muita coisa para caber na nossa cabeça. Saber que Ele se reduz para caber em nós e Ele não se diminui por isso. Como que vamos compreender e falar de um Deus assim? Somente Ele, por intermédio das suas palavras, penetrando no nosso coração para que tenhamos essa fé que emana dele. Esse Deus que conhece mesmo nossos pensamentos, que sabe quando nós nos deitamos, quando nos levantamos, sabe as nossas aflições, e essas aflições por vezes estão sendo utilizadas para imprimir o seu Santo Espírito em nós e as suas características. No verso 4, ele menciona acerca de falar. Olha como diz: antes mesmo de eu falar, o Senhor sabe o que vou dizer. Antes das palavras saírem da nossa boca, Ele já sabe o que será dito. Não dá para compreender este Deus nessa totalidade, porque aparentemente somos livres para proferirmos nossas palavras, e nossas palavras, quantas palavras são malditas em nossas bocas, e ainda assim Deus já sabia, e ainda assim Ele não nos pune, nos deixando mudos. Este Deus soberano sabe todas as coisas. Então, não fique demasiadamente preocupado, sabendo que ainda que as coisas não tenham saído da maneira como a gente espera ou como a gente planejou, Deus não perdeu o controle, Ele pode corrigir. Até mesmo nossas palavras que foram malditas serão utilizadas para a honra e glória do nome dEle. No verso 5 diz: vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender, grande demais para nós compreendermos. Estes salmos que foram escritos por Davi, não se trata meramente de Davi escrevendo segundo as suas próprias concepções, mas de um espírito derramado sobre ele, do qual tudo que ele estava dizendo provinha direto do trono de Deus, para que possamos ser também iluminados através dessas palavras e termos essa segurança de que esse Deus que nós cultuamos não é um Deus fraco, é um Deus que interfere no mundo real, é um Deus que nós podemos orar e clamar sabendo que Ele nos escuta. Ele continua dizendo no verso 7, é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Isso ilustra mais ainda aquela questão dele estar em todo o cosmos. Em todos os lugares ele está presente. Não tem como você escapar dele. Não tem nenhum ser que não seja dependente dele. Se simplesmente pararmos e analisarmos que somos criaturas, a questão é quem é o Criador. E se é um Criador onisciente, onipresente, ele sabe o que ele fez e para que ele fez. Por vezes nós criamos coisas que nem sequer sabemos por que criamos, mas a causa primária de tudo é Deus criando. Nós criamos o caos e Deus vem com a bênção. O caos não vem de Deus. O caos é fruto da nossa natureza caída e ele vem consertar todas essas coisas. Então, fique tranquilo, porque normalmente quando o homem, quando erra, ele se esconde de Deus, mas não tem como você se esconder dele. Tenho certeza que Deus há de alcançar todos aqueles que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo, seja onde estiver, mais escondido que Ele puder, Ele estará sempre aos olhos de Deus. Terminando, diz no verso
9. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Observe que ele diz: se eu tomar as asas do amanhecer, se eu mudar, se eu fizer alguma coisa, como se, eu quero fugir de Deus, é impossível. Você em breve se deparará com ele frente a frente. Jó 31,14 diz: o que direi quando Deus me confrontar? O que falarei quando ele me chamar para prestar contas? O fim de todo homem é se deparar com Deus. Mas será que você estará diante dele como um Deus soberano ou como alguém do qual você se rebelou a vida inteira? Essa é a grande pergunta que nós deveremos responder todos os dias, porque não há onde possamos nos esconder. Mas ele manifesta aqui o seu controle sobre todas as coisas. Se eu tomar ele diz depois no verso 10, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Você está vivo por conta de Deus. Deus enviou oxigênio, Deus fez com que esse coração batesse, fez com que esses olhos pudessem enxergar, e por um desígnio dele pode tudo se esvair. Nós criamos planos para 2027, nós já estamos, tem pessoas já planejando Copa de 2030, nem passou essa daqui de 2026. Nós sequer sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não conseguimos prever o que acontecerá daqui a poucos minutos. Mas nós temos a certeza de que tudo irá glorificar o nome de Deus. Que nós possamos repousar diante dessa palavra, sabendo que nós servimos um Deus onisciente, onipresente, que tem controle das nossas vidas. Essa viagem cósmica dentro de um corpo, num planeta girando a milhões de quilômetros por hora, não é em vão. Não é meramente uma vida existencial que daqui a pouco acabou e fica para trás. Não, nós temos uma missão aqui do qual Deus nos incumbiu cada um de nós, que é tornar o nome dele mais conhecido. Que nós possamos cumprir essa missão e que ele nos capacite, pois sozinho nós não conseguiremos. Eu convido todos a fazerem a oração do qual o Senhor Jesus nos deixou em uma só voz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido vocês a entoarem os louvores, que nós possamos ter cada vez mais consciência daquilo que nós cantamos. Por vezes, nós cantamos de maneira completamente desconectada, porque nós aprendemos meramente uma música. Tenho certeza, se eu falar uma palavra aqui, vai vir milhares de músicas à sua mente, como ela já tivesse ali gravada, por intermédio da repetição. Mas nós devemos glorificar a Deus com consciência do que nós estamos cantando. Eu não sei, eu não gosto. Amém. Aí é um problema grave já também. Mas leia a Sagrada Escritura, leia o texto que está manifesto ali e reflita sobre eles. Quando você cantar, não deixe que soem apenas palavras com uma boa melodia, mas deixa que essas palavras também falem aos seus ouvidos e aos seus corações, pois almejamos cantar e ser o mais fiéis possíveis àquilo que a Sagrada Escritura nos diz. Louvemos ao Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite, meus amados irmãos. Louvemos ao Senhor. Mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Patricão, aumenta o microfone para nós um pouquinho, meu garoto. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente.
o som. Alô? Estão me ouvindo? Perfeitamente? Perfeito. Boa noite, igreja. Saúdo vocês com a paz do Senhor. Mais uma terça-feira. Para quem não me conhece, acho que todos aqui me conhecem. Tem pessoas talvez que não me conhecem. Pode sentar, pessoal. É verdade. Né? O pessoal quer ficar em pé, né? Não, mas daqui a pouco vocês vão levantar novamente. Obrigado, pastor. Aqui, a hora que chega aqui, a perna já treme, tudo acontece, né? Você prepara de uma forma, mas Deus, como o Galego leu no Salmo, ele sabe de tudo. Não tem aonde nós nos escondermos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Sou membro do Confronto já há 4 anos e meio, quase 5 anos. O Confronto, ele mudou minha vida, mudou a vida da minha família. É imensurável o que Cristo ele fez. E como o Denis, muitas das vezes, quando ele sobe aqui, o presbítero Denis, ele sobe aqui, ele fala, a gente ensaia alguma situação, deixa tudo pronto, ensaia, ele olha no espelho, treina com os filhos e tudo muda. Mas o Espírito Santo, ele está diante de tudo. Ele habita em nós. Então, é isso. Vamos dar início ao nosso culto de hoje. Nós vamos dar sequência a Efésios, que foi ministrado do início com o Denis. Nós tivemos também o reverendo Mateus, de Fortaleza. Nós tivemos o prazer de tê-lo aqui também, ministrando uma parte de Efésios. E hoje eu estou aqui para falar de Efésios. Esse desafio foi me dado, motivador e inspirador viver igreja com vocês, com o Galego, o pastor, com todos vocês. Mas é muito inspirador viver igreja com o Galego, ele te motiva ao extremo a você ter o conhecimento de fato dessa palavra. E hoje pela manhã, quando ele mandou uma mensagem para mim assim, e aí, tá preparado? Falei, nunca nós estamos preparados, né? Mas Deus nos capacita. E vamos lá. Eu vou fazer um breve resumo, que faz um bom tempo, né, que a gente não volta para o livro de Efésios, né? Já faz um tempinho, né, Denis? Então, vou fazer um breve resumo do que foi o Efésios 1, o Efésios 2, o Efésios 3, de 1 ao 13. E eu vou ler Efésios 3, do 14 ao 19. Então, o breve resumo é o seguinte. Em Efésios 1, Paulo ele escreveu essa carta dos anos 60, 62, depois de Cristo. Ele estava em prisão domiciliar em Roma. E essa carta ele fez para essa cidade. Efésios, nessa época, era uma cidade, uma das mais importantes da época. Era uma cidade portuária. Então, uma cidade portuária, hoje nós imaginamos o que é uma cidade portuária, né? Onde tem gente de todas as etnias, de todos os segmentos de atividades comerciais, e também onde reina uma série de outras situações, né? Também a questão do pecado. Não que em outros lugares não reina, mas essa cidade em específica, onde ele fazia essa carta, ele faz essa menção para Efésios, É uma cidade que fica na Turquia. Hoje já não existe mais, hoje é mais ruínas do que... O mar recuou, se tornou mais ruínas do que uma cidade, enfim. Em Efésios 1, Paulo, ele começa mostrando como Deus, ele nos abençoa em Cristo. Essa bênção em Cristo, que Paulo ele está mostrando para nós, é uma bênção espiritual que só vem por meio de Cristo. Não tem outro mediador. Ele deixa bem claro isso. Como foi dito no Salmo 139, o Galego deixou bem claro essa questão de antes mesmo do nosso nascimento, desde o início, ele sabia de todos esses momentos. Do que nós vamos dizer, do que nós estamos pensando. Antes mesmo de existir, ele já sabia e eles sabem de tudo. E para nossa cabeça, é difícil às vezes a gente fica pensando, como pode isso? Eu confesso a vocês que muitas das vezes, como assim? Eu me pego
me questionando. O Deus é onisciente, onipresente. E aí é engraçado que você começa a olhar ao seu redor e ao seu dia a dia, e você faz um reflexo, olha no retrovisor da tua vida, e você começa, de fato, ele existe. De fato, ele existe. Porque não era para eu estar aqui. Então você começa a entender, e Paulo, ele dá esse destaque. E muitas das vezes, nós, seres humanos, mortais, a gente acha que a nossa salvação vai ser por alguma obra, alguma coisa que a gente faz. Em Efésios, Paulo, ele deixa muito claro isso. Que em Cristo nós temos a redenção e a graça. Nós não temos que fazer nada, já foi feito. Que na cruz do Calvário, Cristo, ele já fez. Nós não entendemos isso, nós não damos atenção para essa questão. Esse é um resumo rápido de Efésios 1. Em Efésios 2, aqui Paulo ele lembra que todos nós estamos espiritualmente mortos, deixa bem claro isso. Nós estamos espiritualmente mortos por conta dos nossos pecados. E nós seguimos os nossos desejos no nosso dia a dia, nós temos a influência do mundo a todo momento. Então, Paulo aqui, ele destaca que Deus, ele tem uma misericórdia gigantesca, como foi dito, né? Se o dia que eu pensei hoje, nem a Mônica, minha esposa, ela me perdoaria, talvez se ela pegasse alguma situação do que foi pensado, do que eu senti hoje. Se eu passasse aqui, muitas vezes a gente brinca nessa questão, vamos colocar aí, Dona Helena, vamos colocar aqui o que a senhora, a vida da Dona Helena aqui, que ela se recupere bem, ela passou por uma cirurgia, está bem, falei com ela hoje, que ela se recupere bem, Dona Helena. E nem a Mônica, nem esse Deus tão misericordioso, ele nos ama, é um amor assim imensurável, nesse sentido. Então, mais uma vez, meus irmãos, atenção, não é pelas nossas obras, friso mais uma vez essa questão, e nessa passagem ele deixa muito claro isso. Não é pelo que a gente faz. E uma coisa é clara, quem está em Cristo é uma nova criatura. É latente isso, é visto isso. Quando a gente anda com pessoas, a gente enxerga essa questão. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. Em Efésios 2, Paulo deixa bem claro isso. Em Efésios 3, do 1 ao 13, aqui Paulo ele recebeu uma missão espiritual muito especial, que é justamente anunciar o mistério do Evangelho. O mistério já está revelado para nós, né? Que a palavra do Senhor é a Bíblia que nós temos como nosso guia, como jornal do amanhã. E neste caso aqui, ele quer gritar para o mundo, ele quer deixar bem claro que os gentios também participam dessa mesma herança, não só os judeus. Os gentios também fazem parte dessa questão. Então, Paulo, ele deixa muito claro essa questão assim, que nós somos um membro de Cristo também. E aqui a ideia central que ele grita para o mundo é que todos os povos, da mesma forma, tenham acesso à promessa de Deus. Temos que crer, ok? Então esse é um resumo rápido, espero ter sido claro com vocês. E agora nós vamos à leitura do texto de hoje. Eu peço que todos fiquem em pé para a gente ler Efésios 3, do 14 ao 19. Todos acharam? Amém? Diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelho e oro ao Pai. Ó Criador de todas as coisas, nos céus e na terra, peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes
se aprofundarão em amor e manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, hoje estamos aqui, Senhor, e submetemos humildemente na sua presença. Senhor, sabemos que por mais acostumado que estamos com momentos como os dessa noite, Pai, nossos cultos de terça-feira, de ouvir a palavra do Senhor, é uma oportunidade única que temos. É muito íntima a necessidade de cada um aqui, Senhor. E o Senhor decidiu, assim, através do seu livro, Pai, revelar para nós tudo, Pai. Necessitamos de Ti, Senhor. Que a palavra de hoje penetre os corações do que aqui estão, dos que porventura venham assistir esse vídeo, Pai. Só a palavra do Senhor para nos edificar e deixar claro e abrir os nossos olhos, Pai, que sem Ti nós não somos nada. Assim que eu oro, e todos dizem amém. Vamos agora à exposição, pode sentar. Vamos agora à exposição do versículo a versículo, do 14 ao 19. Aqui, igreja, eu pergunto a vocês o que realmente nós precisamos. Hoje nós vivemos num mundo, acho que tá sendo som? Para mim aqui tá, né? Tá legal. Hoje nós vivemos num mundo onde nós somos bombardeados de informação, de todo lado. Através da parte da mulher ali já falando com a gente, já recebemos uma série de informação nesse sentido. Nós também passamos muitas informações. Nós somos consumidos desde a hora que nós acordamos. E esses dias eu estava vendo também, chamado a atenção pelas redes sociais, eu estava vendo um vídeo de um rapaz que ele publicou da seguinte forma: se a Bíblia fosse o nosso celular. E é muito incrível aquela cena dele. Primeira coisa, o despertador tocou, ele vira, já pega a Bíblia. E ali ele começa a ler. Aí ele vai para o banheiro, escova os dentes junto com a Bíblia. Aí ele vai tomar o café, a Bíblia está ali. Então, em resumo, como se a Bíblia fosse o nosso celular. Então, a gente é bombardeado de uma série de informações. E muitas das vezes são informações inúteis. E a gente não vai usar para nada. Talvez para se pertencer a uma sociedade, para se pertencer a uma situação que você tem assunto para você trocar com alguém ali. Eu preciso saber desse assunto aqui, porque naquela patotinha, naquela rodinha ali, eu sou meio antigo, eu uso uns termos meio patotinha, talvez vocês não saibam o que é isso, né? Aquele grupo, eu preciso participar daquele grupo e eu preciso saber desses assuntos. Então, nós somos a todo momento bombardeados. Redes sociais, somos distrações, enfim. Mas nada, algum momento ali, alguma coisa pode sim te trazer alguma inspiração positiva, alguma coisa que vai fluir para o seu emprego, para o seu dia a dia, bom, enfim. Como exemplo para você passar para os seus filhos. Mas na maioria das vezes vocês concordam comigo que é fútil. Perfeito? E muitas das vezes, diante de todas essas informações que a gente tem por diversas situações, a gente se sente vazio. Eu, às vezes, me sinto vazio. E aí eu faço, poxa vida, Senhor, por que esse vazio? Às vezes você se pega, às vezes você está concluindo algum trabalho que eu acabei de concluir ali e vem aquele vazio. Aí você volta. E às vezes esse vazio vem por problema de um outro, por outra situação, por uma outra informação também que você recebeu e você vem esse vazio dentro da sua cabeça. E aí, a gente tem um caminho, muitas das vezes a gente não sabe o que fazer. E aqui nessa passagem de hoje, como nós lemos, Paulo, ele dá um grito para nós de como devemos fazer. Aí pergunto a vocês, igreja, uma outra situação.
em suas orações, o que vocês têm pedido ao Senhor? A hora que você está naquele momento, no seu secreto, ou dirigindo, no seu íntimo, onde está você e Deus, você e o Espírito Santo, o que você tem pedido? E de que forma você tem pedido? Muitas das vezes as nossas orações, ela vem carregada de pedidos e mais pedidos. Saúde, paz, dinheiro, pertencer a alguma situação, força emocional. E Paulo aqui, ele não quer passar isso para nós. Ele quer deixar outras situações, outras circunstâncias para nós. Ele nos ensina aqui. Esse é um ponto. E eu faço mais uma pergunta para vocês. Se Deus, vamos lá, todos nós, você está naquele momento íntimo, no seu secreto, dentro do carro, se você tinha direito de fazer uma oração, o que você pediria para Deus? Se você tivesse aquele... Deus, de fato, ele vira para você e fala assim, legal, tô aqui, meu. Você não queria me escutar? Enfim, tô aqui. O que você pediria? Como você pede? Muito bom. Sabedoria. É isso. Então, nessa passagem, irmãos, nós vamos aprender com Paulo que existe algo muito além do que circunstâncias do nosso dia a dia. É isso que eu quero passar para você. E um dos pontos que ele deixa aqui, desde o versículo 14 ao 19, que nós temos que ser fortalecidos por Deus. E onde nós buscamos isso? Onde nós buscamos essa intimidade com Deus? Através das Escrituras, através da comunhão com irmãos, indo aos cultos, estando presente, participando. Muitas das vezes a gente não acha que a gente não tem dom nenhum. Eu tenho que nascer igual o Messi, eu tenho que nascer igual o Cristiano Ronaldo, eu tenho que nascer igual o Einstein. Não, às vezes essa situação aflora. Só o fato, às vezes, de você passar uma vassoura, de falar um bom dia, de dar um abraço pro irmão ali, já muda muita coisa. E às vezes nós, ser humano, não, eu quero fazer o maior louvor. Eu aposto que o Lucas, ele nunca imaginou que ele fosse de terça-feira estar tocando aqui. Abrindo um louvor do confronto. Com certeza. Eu muito mais. O Galego, muito mais imaginando que se tornar pastor. E Deus, ele age dessa forma. Então essa intimidade, meus irmãos, nós temos que ter. E tem um ponto aqui que Paulo, quando ele começa o versículo 14, ou então todos os livros que Paulo ele escreve, ele se põe como dependente de Cristo. É uma postura que ele tem de humildade, que muitas das vezes, quando nós estamos orando, a gente, não que nós não temos que ter, mas a reverência ao Senhor, o temor ao Senhor, nós temos que ter. A Bíblia diz isso. Nós temos que ter esse temor junto às Escrituras e de como pedir isso. Então, o versículo 14, junto com o 15, diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos, oro ao Pai, ó Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Aqui, meus irmãos, ele inicia uma oração, uma das mais profundas orações que ele já fez pela igreja. Se você pegar todos os outros livros, Efésios 3, 14 e o 15 ao 19, é uma das orações mais fervorosas que ele faz pela igreja, onde Paulo se ajoelha, ele reverencia e humildemente diante do Senhor, ele pede pela igreja, ele pede por nós, ele pede por aquela cidade, intimidade com o Senhor, que eles tenham esse conhecimento, que ele busque ao Senhor. Mas, meus irmãos, quando mais entendemos a graça de Deus, mais nós somos levados à adoração e à oração. É incrível isso.
muitas das vezes, quando nós de fato estamos nos dedicando, de Gênesis a Apocalipse, não, como eu leio a Bíblia, Edu, como eu leio a Bíblia? Muitas das vezes, e tem várias situações, você não vai pesquisar na rede social como eu devo procurar a Bíblia, porque você vai pesquisar outras coisas. Como eu devo ler a Bíblia? Você não vai procurar o pastor para perguntar. Muitas vezes nós ficamos tímidos, como eu leio isso? Como é que eu leio esse livro? Nós temos que ter esse contato. O Espírito Santo, ele dá esse tato para nós. Tem gente que diz que você tem que ler primeiro dos Evangelhos, o Novo Testamento, depois você vai de Gênesis e ali as coisas vão acontecendo. Enfim, tem que ser dado o início, nós temos que ler. Nós, como cristãos, nós temos que dar o início e ter esse conhecimento, porque é o que Paulo está querendo dizer para nós aqui. Quando a gente entende que a graça de Deus está presente, mais nós somos levados à adoração e à oração. E aí eu pergunto para vocês, e aí, para quem nós temos ajoelhado? É para o meu time de futebol? É para o Brasil que vai jogar agora? Eu já estou preocupado onde vai ser o meu dia 13. Com que galera que eu vou assistir o jogo? Como que vai ser feito? A preocupação é essa. O grupo da família está bombando essa questão. E aí, o tema é boteco? O tema... Qual que é o tema? Já colocaram as bandeirinhas? Eu trabalho no depósito de material de construção, vou fazer um parênteses aqui. E é incrível como nós brasileiros, de fato, nós deixamos tudo para a última hora. E esses dias, hoje é terça, mas desde sábado, é uma correria da molecada atrás do quê? Daquelas bisnaguinhas de tinta, né? Principalmente as cores azul, vermelho, azul, verde e amarelo, e a tinta em pó. Como é a periferia, então o pessoal não quer comprar uma tinta óleo, uma tinta... Os caras querem a tinta em pó, mistura com água e aquilo. E você vê aquela movimentação, e hoje, essa semana, só está sendo isso. Até acabou o estoque de uma determinada cor lá que nem vendia. Estão se usando para pintar um determinado camisa. Bom, enfim. Então você vê a movimentação toda para isso. Não que nós vamos viver isso. Eu também vou assistir o jogo. Eu, como brasileiro e como país do futebol, nós vamos torcer, nós vamos estar. Mas o ponto que eu quero chegar com vocês, nós estamos nos ajoelhando para quê? O Neymar, para ele se recuperar? Glória a Deus por isso. Tomara. Mas e a gente? Para quem nós estamos nos ajoelhando? Atenção nesse ponto, meus irmãos. No versículo 16, diz assim: Peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior, por meio de seu Espírito. Nesse versículo aqui, Paulo ele está falando da conversão inicial nossa. Mas ele enfatiza aqui o governo de Deus, de Cristo, em nossa vida, na vida do cristão. Note, Jesus, ele não quer simplesmente ser só o Salvador. Jesus, ele tem que estar nas áreas das nossas vidas. Ele tem que estar em todo momento em nossas vidas. E muitas das vezes a gente não coloca diante de Jesus de nossas vidas, dos nossos projetos, do que tem que ser feito. Se tem um cara que tem que estar junto com a gente nesse momento, é Cristo. É Ele. É para Ele que nós temos que nos ajoelhar, é com Ele que nós temos que ter. E através do quê? Mais uma vez, vou enfatizar, através de comunhão, através da palavra, através disso. Então ele tem que ser o Senhor das nossas áreas, das áreas que nós estamos precisando, ou até não estamos precisando. Eu vou pedir para que os irmãos abram em Colossenses 3,16. Vamos abrir. Olha o barulho da Bíblia. Tinha que sair no áudio esse barulho da Bíblia, tá? A igreja do confronto. Em Colossenses 3,16, acharam? Vai projetar aqui, né? Também. Diz assim: que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preenche a vida de vocês,
ensine e aconselhe uns aos outros, com toda sabedoria. Cante a Deus salmos, hinos e cânticos espiritual, com o coração agradecido. Mais uma vez, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensine e aconselhe uns aos outros, com toda a sabedoria. Cante a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. Com o coração agradecido. No versículo 17, diz assim: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e manterão fortes. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Então ele habitar no nosso coração é justamente o Espírito Santo. À medida que a gente confia, que a gente crê que de fato ele é o dono de tudo, do cosmos, de tudo. A gente está sendo alfinetado por diversas situações de extraterrestre, de uma série de questões. Nós somos, não quero trazer aqui polêmica, que não é a passagem, mas as coisas vão surgindo aqui e a gente vai fazendo conexões dentro dessa questão. E para nós cristãos, desde os primórdios, isso sempre foi contra nós. Sempre foi citados situações, criadas situações onde a nossa fé ela vai ser testada. Nós temos que estar muito ligados a isso. Eu, muitas das vezes, ministrando para as crianças, e as crianças elas já estão perguntando sobre isso. Nós temos que estar ligados, nós temos que ter argumento. Nós temos que estar preparados para conversar e para falar sobre isso, nós como cristãos. Que somos. Porque isso vai ser bombardeado, porque é a data X, e nós já vivemos isso. Eu lembro que antes, quando via a questão da virada do ano, do ano 2000, o Big Bang, foi feita uma série de teorias assim, aqui todo mundo já passou por, não tem ninguém mais novo que isso, não, né? Todo mundo passou por isso, né? Nós vivemos isso. E nós não teríamos 2001. Aqui estamos. Certo? Então, assim, é importante a gente estar ligado nessas questões, porque nós vamos ser, muitas das vezes, provados. E muita da gente nesse caminho vai ser levado para esse entendimento. Nossa, de fato, e aí, Deus? E vai questionar Deus. Aposto que nas orações, e aí, Deus? E esse ET aí, esse quatro homens aí que estão vindo de outra situação. E aí? Para quem nós temos nos ajoelhado? Aqui no versículo 17, Paulo ele usa uma figura ele traz a raiz, né? Então a raiz é a raiz de uma árvore. Ou então podemos pensar num edifício, um edifício gigantesco assim, com as suas bases fortes, bem seguras. Então, meus irmãos, aqui assim, quem está de fato firmado no amor de Deus, nós vamos viver tempos difíceis. Mas quem de fato está firmado no amor de Cristo, ter a paz de Deus, nós vamos passar. Porque o nosso foco ele não está aqui, nessa média de idade, talvez hoje de 90 anos, 85 anos, 90 anos, nós não estamos, nosso foco é a eternidade. E será que nós cremos nisso? Será que de fato nós cremos nisso? Será que de fato nosso foco está na eternidade? E para fazer um resumo e reforçar o versículo 17, eu vou pedir para vocês abrirem Mateus 7, o 24 e o 25. Mateus 7, 24 e 25. Que aí reforça a questão da gente ser
sábio e está firmado na palavra. Mateus 7, 24 e 25 diz assim, meus irmãos. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Aqui é exatamente isso. Muitas situações, ela vai tentar tirar a gente da questão. Mas se a gente está firme na palavra, firme na comunhão, firme com Deus, se ajoelhando, pedindo, de fato, crendo, agradecendo. Quando vem os ventos, quando vem situações mesmo do nosso dia a dia, uma questão financeira, diversas de uma morte, uma perda de um ente muito querido, nós temos uma palavra, nós temos um Senhor que vai de fato nos confortar. Nós temos que crer nisso. Indo para o versículo 18, diz assim: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Aqui nesse versículo, ele traz unidades de medida humanas, né? Nós estamos acostumados, né? Que é a questão de centímetro, questão de uma... Nós estamos acostumados com essa questão da unidade de medida, né? Então ele deixa bem forte essa questão. Também peço que, como convém a todos o povo santo, ele trazendo nós para essa questão do povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Aqui ele está descrevendo um amor de Deus tão gigante, tão grande, que na nossa, como foi a abertura através do Salmo que foi lido, o Salmo 139, é imensurável, a gente não consegue mensurar, não dá. A largura, aqui nós podemos pensar da seguinte forma, é o amor que alcança todos os povos, Paulo está querendo dizer aqui. O comprimento diz que mostra que o amor de Deus, ele permanece para sempre. Quando ele traz a profundidade, podemos trazer a análise do seguinte: seu amor desceu até nós em condição de pecador que somos, caídos. Essa é a profundidade, quando ele está dizendo aqui. E quando ele traz a altura aqui, ele nos leva à comunhão com Deus. A altura ele nos leva à comunhão com Deus. Então ele traz essa questão da unidade de medida, né, humana, que nós traz aqui, imensurável o amor de Cristo com nós pecadores. No versículo 19, diz assim: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Existe uma diferença aqui, meus irmãos, entre conhecer sobre o amor de Cristo e experimentar esse amor de Cristo. O experimentar o amor de Cristo aqui é o nosso dia a dia. E como a gente experimenta esse amor de Cristo? Mais uma vez, é através da palavra, através da comunhão, é através dessas situações que Deus se revela a nós. Então aqui, para nós, muitas das vezes, o cristianismo, ele não é apenas um conhecimento teológico que nós devemos buscar. Não é apenas isso. Nós temos que ter um relacionamento com Cristo, um relacionamento com Deus. Paulo está trazendo aqui para a gente ter um relacionamento com Deus. De fato, conhecê-lo. Porque assim, quando você vai se formar, vamos pegar em engenharia. Claro que você vai ter que ter o conhecimento
da engenharia, você faz o quê? Você estuda para aquilo. Você quer ter conhecimento para aquilo. No começo do namoro, você está naquela paquera. Você quer saber daquela pessoa quais são, o que ela gosta, quais são os desejos dela. A gente quer ter esse conhecimento. Para tudo é assim. Na questão humana, nessa questão desse mundo nosso que nós temos aqui, a gente quer ter esse conhecimento. Quando a gente está cuidando dos cabelos lá, né, Ná? Você quer buscar o maior conhecimento, para eu atingir o melhor loiro, a melhor escova, a melhor situação. Mas para isso você faz o que? Você estuda. Você vai atrás desse conhecimento. Os lutadores aqui, se eu for meia boca assim, eu não vou conseguir. Eu tenho que saber de fato, me aprimorar nessa questão. O que eu faço? Você vai para a luta, você vai para o treinamento. E Paulo aqui, ele está mostrando o seguinte para nós. E aí, meus irmãos, ele ora dizendo o seguinte, justamente isso. Para a gente ter a plenitude de Deus, nós temos que ter a intimidade com Ele. E no nosso dia a dia, esse homem, como é que nós estamos deixando Cristo? Nós estamos trazendo Ele de fato para o nosso dia a dia? Desde a hora que nós acordamos. Nós temos trazido. Ou a gente já acorda já pensando no boleto. Ou a gente já acorda pensando, meu Deus, vou ter que acordar o Pedro e a Antonella agora. E eles são difíceis de acordar. A primeira coisa, não. Nós temos que ter essa intimidade. Porque através dessa intimidade é que a gente vai conseguir passar pelas dificuldades. Isso é notório. Eu vou dizer para vocês, existem lutas que a gente vive no nosso íntimo. E tem aquela frase de um desenho animado que diz assim, né? Quem poderá me defender? Acho que é o Chapolin, né? Que usa isso, né? A gente está passando por aquela situação, você fala, poxa vida, quem poderá me defender? Quem poderá me ajudar nesse momento? Você já não tem mais o pai, você já não tem mais a mãe, é você e você acha que é seu braço, você acha que é você. A partir do momento que você tem o discernimento, que você tem a palavra, a paz, ela reina. A paz, ela faz. E aí o dia ele acontece, as horas vão passando, e aquela preocupação que te tirou, Deus ele fala assim, olha aqui, olha o caminho. E muitas das vezes, a gente caído, miseráveis que somos, foi eu, isso aqui, tá vendo? Se eu não tivesse virado para a direita aqui, eu não tinha feito isso. Muitas das vezes, meus irmãos, confessa, a gente se pega pensando dessa forma. E a honra e a glória seja dada 100% a Ele. E é isso, meus irmãos, a gente tem que buscar a comunhão com Cristo. Para o fechamento, meus irmãos, Paulo, ele não ora para que a igreja ela tenha, que nós vimos aqui, né? Ele não ora para que a igreja tenha mais coisas, conquiste mais dízimo, mais pessoas, grandes palcos. Não, ele não ora para isso. Ele ora para que a igreja tenha mais Cristo. Que Cristo viva mais dentro de nós. Porque quando nós temos Cristo, de fato nós descobrimos a riqueza, a infinita riqueza do amor de Deus. E Ele tem um amor assim gigantesco. Ele permitiu nós estarmos aqui nessa terça-feira ouvindo a palavra dele. Eu sei que muitos de vocês estão passando diversas situações, sendo ela saúde, sendo ela financeira, sendo ela qualquer que seja a dificuldade. Só Deus sabe o íntimo dos nossos corações. Só Deus sabe o nível de pecador que nós somos. E a mensagem de hoje, meus irmãos, é justamente isso.
Muitas das vezes a gente se pega pensando assim, eu não sei orar. Está aqui. Isso aqui é um versículo do 14, Efésios 3, do 14 ao 19. É uma oração. É uma das orações mais fervorosas que Paulo faz para a sua igreja, que Paulo faz para nós. E converse com Deus, tenha intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor, ela vem através da prática, através do que nós vivemos, através da hora que nós acordamos. E ela é vista pelas pessoas. Esse sentimento, muitas das vezes as pessoas enxergam isso. Fazer um parênteses do que aconteceu hoje. Eu tenho um funcionário meu que ele tem um enteado. E esse meu funcionário, ele me conhece desde a época de Eduardo Vida Louca. E hoje ele já foi meu funcionário, né? Ele foi até o depósito para bater um papo comigo. E ali a gente começou a conversar. E eu tinha visto uma foto do enteado dele nas redes sociais e eu questionei, brinquei com ele. Falei, poxa, meu, e o Pedro, meu? Não quero saber desse moleque. Ele tem um lava rápido, né? Esse é um amigo meu. Ele colocou o Pedro como gerente lá, para gerenciar, né? Deu essa oportunidade pro menino. E o menino, na visão dele, não tinha dado certo, né? E aí eu perguntei para ele assim, falei, Gustavo, mas quanto tempo você deu essa oportunidade pro Pedro, né? Para ele... foi uma semana. Falei, mas baseado em que uma semana você vai conseguir tirar qualquer conclusão, meu amigo? Eu fiquei com você 4 anos. E eu não consegui chegar, você também comigo não conseguimos chegar à conclusão. Quantas vezes erramos, eu e você? E ali eu levei, ele tirei de cena, que ele estava muito nervoso, eu tirei de cena e a gente começou a conversar, bater um papo sobre isso. Eu comecei a falar de Deus para ele ali e tal. Aí ele, você mudou mesmo, bateu assim, assim na perna. Você mudou mesmo, cara. Eu vou ligar pro Pedro agora, eu vou falar para ele voltar. Eu falei, glória a Deus por isso, cara. Não tem porquê. Primeiro que assim, uma semana você não consegue avaliar nada. Isso é claro. Cara, e nós já erramos tanto, cara, eu e você. E aí? Aí ele olhou para mim assim, eu vou fazer isso. Aí agora no final do dia ele até mandou uma mensagem para mim, agradecendo, porque ele já estava já... Isso reflete nas pessoas. E aí ele falou para mim, ele falou assim, Edu, cara, meu, poxa, que igreja que você vai? E vem a curiosidade. Que igreja que você vai? Eu falei, cara, a igreja é nossa, cara, a igreja está aqui, ó. Tá na Bíblia, não tem a igreja que eu vou. Você é meu convidado, como já convidei você diversas vezes. Cara, tá aqui, ó. Vamos ler. Tem uma live aí todos os dias, começa às 5h59. Escuta o cara que fala aí. Nada simpático. Mas, escuta o que esse cara fala aí. Inspirado por Deus. Só escuta. Acessa aí para você ver. Não, vou fazer isso aí. E aconteceu. Aí eu recebi uma mensagem agora do Pedro ali. Você conversou comigo. E ele chama de pai, a gente dele chama de pai, tem um carinho muito grande por ele. Você conversou com meu pai, né? Eu falei, Pedro, conversei. Ele falou, poxa, só tenho a agradecer. Eu falei, é isso, então vamos viver no caminho do Senhor. Vamos seguir, irmão. Isso é só um parênteses, que quando nós, não é longe de mim estar me gabando nesse sentido, nessa mensagem que eu quero passar para vocês, meus irmãos, é justamente que reflete quando nós temos certeza que nós somos caídos, e o que sai de bom de nós vem de Deus, não é do nosso braço, não é da nossa cabeça, reflete, acaba refletindo. Isso acontece. Tá? Para fechar, eu pergunto a vocês, o que está mais forte em vocês? A agenda de vocês, as preocupações de vocês ou a comunhão com Deus? É assim que eu finalizo. Agradeço a vocês, agradeço a Deus. Vou fazer uma oração agradecendo esse momento junto a vocês. Peço a vocês que abaixem a cabeça. Senhor, só Tu, Pai. Como Tu é grande em nossas vidas, Pai. Aqui estamos diante de Ti. Pai, que essa palavra,
ela penetre os corações, Pai. Só o Senhor sabe na intimidade de cada um que está aqui, Pai, dos que não puderam ver, dos que estão assistindo a esse culto, Pai. Pai, quão grandioso o Senhor é. É o dono das galáxias, é o dono de tudo, Pai. Não tem por onde nós nos escondermos do Senhor, Pai. O Senhor é a verdade, Pai. Que essa palavra ela seja clara, essa oração de Paulo em Efésios, ela seja clara. Que traga um entendimento para nós, Pai. Que sem Ti, Pai, nós não somos ninguém, Pai. Pai, eu te agradeço a essa igreja, Pai. Continue firmada na palavra, Pai. Nos afastes, Pai, de toda a controvérsia que possa ter, Pai. Que o Senhor esteja diante de Ti, que a Sua vontade seja feita, Pai. Muitas das vezes conversamos, Pai, com o Senhor. Nós falamos para trazer situações. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Aqui estamos, Pai, diante de Ti, pedindo perdão e sabendo que só o Senhor é misericordioso em nossas vidas. Agradeço por essa terça-feira, que tenhamos um fim de noite abençoado para o Senhor, que o Senhor esteja presente, Pai. Que não deixe de virar à direita se o Senhor não estiver, Pai, não permita, Pai. Que o Senhor esteja diante de nós, nas nossas tomadas de decisões, em todas as áreas de nossa vida, Senhor. Que o Senhor esteja presente, Pai. Que numa tomada de decisão, o Senhor entre na frente, Pai, e tome a rédea da questão, Pai. Pai, eu te peço, Pai, para as pessoas que estão enfermas, Pai, entre com providência, Pai, nos hospitais. Só o Senhor sabe, temos pessoas passando por momentos difíceis de saúde. O Senhor sabe da vontade do que tem que ser feito. Entra com a cura, ou entra sim, Pai, com a eternidade, Pai, que essa pessoa tenha o conhecimento que o Senhor é o seu Salvador, Pai. Pai, cuide, Pai. Cuide das pessoas que não têm o conhecimento da palavra do Senhor. Só o Senhor tem o poder de trazer as pessoas que nós amamos, Pai, que não têm o conhecimento, Pai, que as escamas ainda estão nos seus olhos, Pai. Pai, eu peço, Pai. Tem muitas pessoas, Pai, de minha família, das famílias que estão aqui, Pai, que nós oramos, Pai. São maridos, são filhos, são primos, são pais, são mães, são tios, que estão com as escamas, Pai, nos olhos, Pai. E só o Senhor, através das nossas vidas, Pai. Use, Pai, cada um que está aqui, Pai. Use cada pessoa que está aqui, Pai, para mostrar quem é o Senhor, Pai. Use, o Espírito Santo habita em nossos corações. Ele faz com que a gente diga palavras, Pai, que é emanada não da gente, Pai. Porque se a gente for falar qualquer coisa, Pai, não é do nosso coração, é do nosso coração duro, Pai. Mas o Espírito Santo, Pai, Ele faz, o Senhor faz sim, Pai, a gente falar a palavra certa, no momento certo, encaixar a situação no momento de fato que o Senhor. Não é nós que vamos a Ti, Pai. É o Senhor que vai até essas pessoas. Nós oramos, Pai, para que essas pessoas tenham esse conhecimento e que a gente seja assim, Pai, a Sua imagem aqui na terra. O Senhor traga essas pessoas, Pai. Eu oro, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai. É um momento que a gente, muitas das vezes, a gente se coloca perante a Ti, Pai. Por que, Pai, essa pessoa não está junto de nós? Mas o Senhor é o dono do tempo, Pai. Assim como um ano, assim como 10 anos, assim como um século, o Senhor pode trazer para um segundo, Pai. Não existe tempo para o Senhor é atemporal, Pai. O Senhor é tudo, Pai, em nossas vidas, Pai. Permita, Pai, que tenhamos intimidade com o Senhor, Pai. Que essa palavra, ela penetre os corações, Pai. E chegue, Pai, cada vez mais. E use essas pessoas. Mais uma vez eu clamo ao Senhor, Pai. Que nós sejamos a semente, Pai. Em nossos lares, em nossa família, no nosso trabalho. Junto às pessoas, Pai. O Senhor está diante de tudo, Pai. Senhor, proteja a todos, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado.
Como é bom ver nossos irmãos da igreja aqui em cima. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Não há nada de novo no Evangelho. Eu acho que a gente está aqui por esse motivo de cada vez mais buscar a palavra de Deus e que isso sirva de exemplo para que cada dia mais a gente seja levantado para que a gente compreenda mais a palavra, porque a gente não pode ficar na dependência do galego. E mais que isso, a gente criar uma dependência e ter pastores de estimação, a gente ficar vindo ao culto porque é o galego que vai pregar, ou o X que vai pregar. Não, a gente vem pela palavra de Deus, pelo Evangelho, para escutar a palavra. E a gente tem que pegar como exemplo o nosso irmão ali, para que cada vez mais a gente busque, a gente crie a plenitude, uma intimidade com Deus, para que todos nós estejamos preparados um dia para subir aqui em cima e pregar o Evangelho, que é a única coisa que importa. Que a gente não crie essa coisa humana que a gente tem de ter esse pastor, essa coisa de estimação, eu só vou porque é tal pessoa. Não, a gente não está aqui pelo galego, a gente não está aqui pelo Du, por mim, por nada, a gente está aqui por Cristo. E eu acho que é isso que a gente tem que ter dentro do nosso coração, quando a gente chegar nas nossas casas, a gente ter plena convicção de que tudo que a gente faz nas nossas vidas é porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos fortifica e eu sei o quão duro é viver sem Cristo. Eu sei o quão duro é viver sem a palavra. Eu sei o quanto a palavra transformou a minha vida. E eu sei, depois de estar aqui dentro, quanto é difícil você não ter mais, você parar um tempo de ler a palavra. Eu estava até falando isso para o pastor, que a gente treina aqui, a gente está sempre junto, e isso é uma coisa que une, que nos fortalece, que nos traz discernimento, para que a gente não pare de ler a palavra. Porque essa é a maior forma da gente conseguir ter o relacionamento profundo com Cristo. É através da palavra. Não adianta a gente esperar que a gente escute a voz dele no nosso dia a dia. A voz dele está na palavra de Deus. Quando a gente acorda, quando a gente dorme, e a gente cria essa intimidade com Cristo todos os dias da nossa vida. Então, incentivo vocês, meus irmãos, a cada dia mais a gente buscar do fundo da nossa alma, do nosso coração, a ter esse momento com as Sagradas Escrituras, como o nosso pastor nos adverte todos os dias. E é isso, meus amados. Louvemos ao Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
Vou trazer as anotações dos jovens. É muito interessante como eles enxergam, como Deus ministra a vida deles. Um deles disse: eu entendi que Paulo está usando nós, a igreja, ajoelharmos por coisas certas e não se ajoelhar por coisas mundanas, como uma pessoa ou um jogo de futebol. Quando estamos precisando de ajuda, corremos para Deus, mas quando estamos tranquilos, esquecemos do Senhor. Outro diz: a intimidade com Deus é obtida através das orações, leituras, cultos e comunhão entre irmãos, e é dessa forma que sua igreja cresce e se fortalece. Passaremos por várias adversidades em nossas vidas, que testarão nossa fé. Porém, se nós estivermos firmes em Cristo, tenhamos certeza de que Ele é sobre nossas vidas e tudo ocorre conforme sua soberana vontade. Que você também tenha saído daqui marcado por uma palavra, marcado por aquilo que o Senhor diz através das Sagradas Escrituras. Como bem dito, nós não nos reunimos em torno de pessoas, nós nos reunimos em torno de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Que Ele possa nos capacitar cada vez mais pessoas a proclamarem o Evangelho, sabendo que essa capacitação é do alto, não é por saber falar, não é por uma habilidade natural, mas é por o querer divino de usar pessoas imperfeitas para proclamar o Evangelho da salvação perfeita. Que nós possamos cada vez mais a nos habituarmos e sabermos tamanha dádiva do qual foi derramado sobre nós, e essa extrema responsabilidade, porque todos nós temos a obrigação de proclamar esse Evangelho. Perfeito? Nós temos os avisos, terceiro domingo do mês. Qual dia que vai cair o terceiro domingo? (21). Dia 21, nós temos o terceiro domingo do mês, nossa ceia e nosso almoço. Momento esperado, vai ter o aniversário de algumas pessoas aí, então já vão se organizando também para cantarmos parabéns. Todo terceiro domingo do mês a gente faz um almoço, um bandejão do confronto e agora vamos também poder ter a oportunidade de cantar parabéns para os nossos irmãos e até uma oportunidade que nós temos para convidar familiares, amigos. Não é uma festa talvez da forma como eles estão acostumados, mas nós vamos partilhar ali o pão que veio dos céus, que foi partido na cruz por nós. Então, entender isso vai ser maravilhoso. Glória a Deus por este momento. Tenho certeza que foi algo impensado, foi algo que não estava dentro dos nossos planos, mas Deus, de maneira soberana, vai fazendo tudo de maneira perfeita. Que possamos ter esses momentos de comunhão. Nós não somos uma igreja que temos muitos eventos, os eventos são bem pontuais, mas esse domingo eu creio que seja sempre providencial para que a gente possa ter mais relacionamento. Então, creio que seja isso. Última sexta do mês, encontro de homens e de mulheres e de jovens. Nós não temos mais nada, fora esses 2 cultos de terça e domingo, que vocês se encorajem para estar aqui conosco. Esses 2 dias são primordiais, lembrando que esses 2 dias não correspondem a um grande momento nas nossas vidas de tempo, porque de tempo aos pés do Senhor é magnífico, mas que nós possamos nos programar e ter esse momento cada vez mais de maneira constante e convidarmos mais pessoas. Perfeito? Vou terminar com uma breve oração e depois nós nos reunimos para orar todos juntos. Senhor, nós te agradecemos por essa igreja, te agradecemos por mais um culto, te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos entre irmãos. Nós hoje iremos orar, Pai, todos juntos, por uma só voz e um só Espírito, clamando ao Senhor e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós somos gratos, Pai, por essa igreja, agradecemos por todos os recursos. Nós pedimos, Pai, que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de ajudarmos e contribuirmos com a sua obra para que o teu reino avance. Nos sustente, nos mantenha, abra as comportas, Pai, para que possamos ser seres semeadores do teu reino, não por ganância e sim por gratidão. Que o seu nome, Pai, seja exaltado através de nossas vidas. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, então, todos juntos aqui? Vamos reunir, ter um momento de oração, aproveitar que ele acabou mais
cedo e esse momento é sempre importante.